eu não sabia o que eu ia falar. Eu tinha vergonha de me expressar. Então, esse processo de transformação que eu falo foi muito importante para mim. Porque graças a isso eu estou aqui hoje. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora deste podcast que eu tenho a honra de fazer parte, que é o Chave Mestra Podcast. Por aqui eu entrevisto escritores de diversos livros e para mim é uma honra porque eu falo aqui para eles nos bastidores e aqui para vocês que eu aprendo todos os dias, porque cada história é única, a gente não tem como alterar a história de cada pessoa, porque a vivência é muito individual, tudo que a gente tem de aprendizado, tudo que a gente tem, sabe, do dia a dia, das nossas rotinas e tudo que a gente faz com aquela velha história, o que fizeram com a gente, né? Então, tudo que a gente passa na vida é tão importante como a gente dá o significado novo, né? E aqui eu sempre trago histórias, não só pessoais, mas não só de vida pessoal, mas também de carreira. Muita gente que teve histórias memoráveis, como este livro aqui, ó. Hoje eu tô com uma escritora do Histórias Memoráveis, volume 4. Aqui, ó. Vou te mostrar já a capa. Você que ainda não viu a minha entrevista com nenhum outro escritor e tá vendo essa aqui primeira, então, ó, confere a capa que tá linda já. Um material rico, com muitas histórias lindas também. E cheirinho de novo, porque tá sendo lançado essa semana aqui que eu tô gravando com eles, vai estar sendo lançado. Então, ó, Histórias Memoráveis, ele tem aqui, ó, como subtítulo, Como Pessoas Improváveis se Tornaram Imparáveis. E eu estou aqui com uma delas, essas pessoas que, na verdade, estão aqui, que eu tenho entrevistado, são imparáveis. A Graziela Tomás está aqui comigo e vai contar um pouquinho da história dela. Tudo bom, Graziela? Tudo bom, como é que você tá? Tudo. Estou muito bem, muito feliz de estar aqui com vocês, esse espaço tão maravilhoso, Obrigada. Tão acolhedor e que proporciona esse ambiente de aprendizagem, né, e de apoio à leitura, ao conhecimento, à ciência. Isso é muito importante hoje para a sociedade brasileira. E você fala de apoio, né? E a gente vê tanta gente hoje, né, tendo acesso aos livros, à leitura, o incentivo, né? E quanto aprendizado que a gente tem, né, com isso, né, com uma leitura. Eu não sei você, mas eu gosto do livro físico. Eu gosto de estar ali, muito bom. De adquirir. Tocar, sentir, né, o cheirinho das páginas. Riscar, o meu é tudo desenhado. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu vou lá e marco. Eu acho que é importante, né? E eu queria trazer, antes de trazer tua história, falar disso. Porque nos bastidores a gente estava contando, né? Você estava falando sobre isso. Que quando pequena você já tinha esse acesso, né? Você lia bastante, você gostava muito? Eu sempre gostei muito de ler. Sempre. Desde pequena, desde quando eu era criança, eu lembro pequenininha, menina. Eu lembro muito bem da minha mãe entregando o canudo da formatura do ABC. E naquele momento, aquele olhar dela tão amável, aquilo me inspirava a ser essa pessoa que eu me tornei hoje. E de procurar sempre na educação, na leitura, nesse hábito que é tão importante. É uma pena que a porcentagem é bem baixa, né, de pessoas que têm o hábito da leitura. Mas que devemos estimular esse hábito. Porque ele nos leva a um novo olhar. Ele nos leva, é como se nós tivéssemos um binóculo na nossa frente. E aí nós conseguimos mudar o ângulo. Sim. E conseguimos enxergar além do que está à nossa frente. A leitura, ela proporciona isso. Então foi a partir desse momento da infância que me inspirou a continuar estudando, mesmo continuando na infância, mesmo na parte da fase adulta, durante a faculdade. Eu lembro muito bem, eu ia para a biblioteca da faculdade, porque eu não tinha tanta condição financeira de estar adquirindo livro. Então, eu lembro que eu não perdi a oportunidade de estar lendo, estar estudando, de estar me desenvolvendo, porque aquilo, para mim, aquele ambiente era maravilhoso. Então, assim como uma pessoa que tem esse desejo, ela quer escrever um livro. Ela sonha.
Só que talvez aquele sonho ele não tá tão assim claro. Sim. Mas aí quando surge a oportunidade, que foi o que aconteceu. Quando surgiu a oportunidade, eu agarrei com toda a minha força e fiz. Foi o que aconteceu com o livro Histórias Memoráveis. E como é que foi o convite quando você recebeu? Você já sabia o que ia escrever? Você pensou, o que eu vou colocar nas páginas? Como que foi isso? O que eu vou colocar nessas páginas? Isso, quando eu recebi o convite, eu disse, eu topo, eu vou fazer. Eu vou fazer. Só que eu não sabia o que eu ia escrever. Só que eu já escutei muito de muitos mentores falando que todos nós temos histórias maravilhosas. Nossas histórias são importantíssimas e têm um significado para os seres humanos, para o homem. Então, eu sabia que a minha história estava dentro de mim. O que faltava era que eu parasse, refletisse e começasse a desenvolver. Aí tudo começou a fluir. Quando você foi escrever, o que você pensou? Porque são poucas páginas para muita história, né? Isso. Quando a gente começa a desenvolver, tudo vai fluindo. Quando a gente começa a escrever, tudo vai fluindo perfeitamente. E foi o que aconteceu. Eu comecei a escrever, então foram vindo fatos da minha infância que eu não lembrava no momento e foram fluindo aqueles fatos e aquilo foi ficando tão gostoso, tão maravilhoso de fazer. E aí eu fiz questão de colocar no meu capítulo esses fatos da minha infância que eu consegui. Eu falo muito bem dessa parte, eu cito a questão, quando eu era criança, eu vinha andando de bicicleta e eu, sem querer, bati na perna de um pedestre. E naquele momento a mulher ficou furiosa comigo. Eu era criança, só devia ter uns 9 anos de idade. Ela ficou furiosa. E a partir daquele momento eu não consegui mais pedalar. Eu criei aquele bloqueio. Desde aquele dia eu não lembro mais de andar de bicicleta. Foi. Então, depois daquele momento, aí com os cursos, com as mentorias, com todo esse processo de transformação que eu conto no livro, é que eu consegui associar. Eu consegui ligar um ponto ao outro. Eu disse, olha, eu não tô mais pedalando, por quê? Eu tenho medo de subir na bicicleta, porque eu estou vinculando ao fato que aconteceu no meu passado. Olha. E aí que está o grande insight. Nós não podemos deixar de fazer algo no nosso presente, ficando prisioneiros do nosso passado. Isso é fundamental. Conseguir dar um novo significado, mesmo nas fases difíceis da nossa vida, do nosso passado, é possível ressignificar. É possível viver uma fase transformadora na nossa vida. E ter uma vida plena. Exatamente. E você fala disso aqui, né? E, inclusive, o título do capítulo dela é esse: da estagnação à transformação. A jornada interior. E imagina você só entender e ficar claro para você anos depois daquele evento da bicicleta ali. Então, quantas pessoas que não passam por isso, né? Você colocando aqui no livro que vão se identificar. De, às vezes, algum evento ali na vida, de lá de trás, que, de repente, quando você vai ver na fase adulta, que você vai descobrir o porquê de tantas outras questões, né? Você se fechou, nunca mais andou e foi descobrir isso depois. Isso Exato. também pode impactar a vida de muitos, né, Graziela? Aí no momento da escrita vem aquela dúvida, eu coloco ou não isso? Não, será que isso vai ter importância para o leitor? Então eu preferi ouvir meu coração. Eu disse, eu vou deixar esses fatos da minha infância, porque isso pode servir de uma força propulsora para outras pessoas, para que elas consigam ressignificar, né, ter uma vida mais feliz, ter uma vida mais plena, entender que porque você viveu isso no passado, não quer dizer que você vai ser refém desses momentos difíceis do passado. Você pode ter uma oportunidade, pode e deve dar uma oportunidade a si mesmo. Isso é amor próprio.
Uhum. Eu também falei dessa questão do amor próprio, porque a partir do momento em que a gente consegue se amar, é a partir do momento que a gente consegue entender que Deus nos ama independentemente de qualquer erro que tenhamos cometido. Sim. Ele está ali. Ele é amor, ele é perdão, ele é acolhimento. A partir do momento que você tem isso bem claro, então é muito mais fácil amar a si e depois poder amar o próximo. Ótimo. E você fala sobre isso aqui, né? Até no início do teu livro, e a ideia aqui não é a gente trazer tudo, viu, gente? Você precisa adquirir teu livro, teu exemplar, e depois eu vou passar o contato aqui da nossa escritora para você entrar em contato com ela para adquirir teu livro. Mas é um resumo aqui do que trata, para você ver a importância que tem a vida como ela trouxe. Ah, será que eu deixo esse ponto? Será que eu não deixo? Só que são coisas que às vezes parecem ser pequenas, mas que com você também você não está dando importância, porque também você está achando que parece pequeno, e não é. São coisas que acontecem na vida da gente que a gente vai entendendo a necessidade do autoconhecimento, de parar para ver a vida como ela colocou aqui, ó. Então é bem um trechinho que eu vou colocar. Você fala que, como muitas pessoas, se deixou levar pelo cansaço, pelo comodismo de uma rotina agitada, equilibrando trabalho e vida pessoal, sem tempo para refletir sobre como realmente estava vivendo. Isso nos impede de enxergar a vida sob outros ângulos. Então, quer dizer, você vê como que o dia a dia, a rotina, às vezes faz muita gente se perder na vida. Isso. Muitas vezes vamos vivendo no automático. Exato. Aí que está o grande perigo. Viver no automático não é tão bom assim. Como vivemos nessa sociedade moderna que exige tanto de nós, que se a gente não se der conta, vamos parar um pouquinho, vamos refletir e vamos ver onde é que estamos errando. Sim. E aí você traz aqui também essa questão da lembrança do passado e dessas experiências aí que você revisitou aí. Teve algo que te marcou também, além desse momento, desse evento da bicicleta? Teve alguns momentos que você fala, que você lembra de situações que te fizeram mais fortes hoje e que de repente nem está no livro também? Eu lembro bem... Quando eu era criança, meu irmão sempre fala que quando eu era criança, eu estava na escola e eu estava lá, eu era muito pequenininha, né? Estava na escola, só que aí eu fiz cocô na calça, na roupa, na farda. E aí, na escola, tinha uma pessoa que era muda, a funcionária. Chamaram meu irmão, ele estudava lá comigo, ele foi em casa buscar uma roupa limpa para mim. Me deram um banho, só que ela ficou fazendo acenos para todo mundo. Por ser muda. Isso. E aquilo me trouxe muita vergonha naquele momento, porque é um momento de muita vulnerabilidade. A questão da vulnerabilidade é um fator que, assim, de certa forma nos intriga, porque quando a gente se sente com vergonha, aquilo pode refletir em muitas áreas da nossa vida. Que foi o que aconteceu. Eu sempre fui uma criança muito tímida. Eu jamais imaginava que um dia eu poderia estar aqui num podcast. Olha só. Nunca que eu ia imaginar. Porque eu era muito tímida. Olha. Muito. Então, esse momento, ele pode não, com certeza, ele impactou muito na minha vida. Porque aquele momento de estar vulnerável fez com que eu quisesse me esconder a vida inteira. Minhas irmãs, elas sempre tiveram muitas amizades, mas eu sempre fui a mais de poucas amizades. Porque eu me incomodava de ter que estar conversando em roda de amigos. Eu não sabia o que eu ia falar. Eu tinha vergonha de me expressar. Então, esse processo de transformação que eu falo foi muito importante para mim. Porque graças a isso, eu estou aqui hoje. Olha só. Eu não estaria jamais. E não sei, não imagino o futuro, como será. Imagina só, Gabriela.
Quem diria, né? Aquela menininha e hoje a mulher aqui na minha frente no podcast. Beba água aí, porque até eu tô me emocionando aqui junto. Imagina, escrevendo um livro. É de não acreditar. Eu estou aí já sabendo que tem toda uma mentoria vindo aí em breve. Gente, a gente tá gravando um podcast, também tá vindo mentoria. Quer dizer, e hoje uma mulher aqui dando uma entrevista em um podcast. E quando as pessoas olham, né, Graziela? Não veem tudo que você passou. Não veio. As pessoas não fazem ideia. Mas só é possível transbordar. Só é possível transbordar na vida do outro quando passamos pelo processo. Se aquele processo não for realmente verdadeiro, é impossível. É impossível transbordar e transmitir uma mensagem através de um livro, através de uma palestra, através de uma mentoria. É preciso ser verdadeiro naquilo que fazemos. Esse, para mim, é um princípio muito forte. É tanto que eu fiz questão de trazer isso no livro, porque eu simplesmente falei a verdade. É a verdade sobre a minha vida. Então, é isso que realmente faz a diferença e que espero, eu tenho certeza, que trará muitos frutos para quem adquirir o livro, para quem comprar o livro, quem fizer a leitura. Com certeza, pessoas serão transformadas através dessa leitura. Sim. E você escreve aqui, eu acho muito lindo quando a gente traz esse tema, porque você vê algo que você foi tocada dentro de você e você parou para avaliar, será que eu coloco isso aqui ou não no meu capítulo? Mas o depois, quando você escreve aqui, ó, sobre aquele evento da bicicleta, né? Superar aquele bloqueio foi libertador. Quando eu voltei a pedalar, eu senti uma alegria tão genuína que parecia estar recuperando um pedaço da minha infância que havia deixado para trás. Exatamente. E olha que coisa mais linda você poder... É libertador, né, Graziela? Quantas pessoas às vezes estão assistindo a gente, vendo a tua história, acompanhando a tua história, e estão passando por processos como esse, porque lá da infância tiveram alguma chave ali, como você fala, algum momento que agora virou uma crença limitante, uma limitação, algo que, se elas descobrirem agora, o quanto que não vai libertar, né? Libertar dessas amarras, que você vê uma experiência maravilhosa hoje, uma alegria genuína, quer dizer, algo que para o outro pode parecer bobo, mas para quem está vivenciando é maravilhoso. Faz toda a diferença para quem está vivenciando. Eu lembro perfeitamente desse dia, quando eu resolvi, eu disse, hoje eu vou pedalar, que eu peguei minha bicicleta e que o vento batia e as lágrimas desciam. Sim. Porque foi um momento realmente de alívio, de dizer, eu sou capaz. Não é o meu passado que vai me definir. Eu sou capaz e eu sou a atriz. Eu sou a atriz coadjuvante. Eu sou a atriz principal. Sim. Da minha própria vida. Sim. É, porque você até então estava sendo aquela pessoa que o outro te rotulou, que o outro te parou, mas quando você entendeu que não foi o outro que me parou, eu posso me tirar daqui, né? É. E foi um tempo do quê, Graziela? Como que foi para você se conhecer? O seu autoconhecimento foi o quê? Com mentorias, com estudos? Como que surgiu? Como é que tá essa Graziela na minha frente aqui num podcast com um livro lindo em mãos? Conta pra gente. Foi, em 2020 eu comecei esse processo de investir. Ótimo. Porque para mim é um investimento. Sempre quando a gente procura melhorar, é um investimento. Então, eu procurei investir em mim naquele momento. Então, eu procurei também profissionais da área, terapeutas, psicólogos. Então, eu fiz mentorias voltadas ao autoconhecimento. Para que eu pudesse olhar para dentro de mim e me conhecer verdadeiramente. Onde que eu precisava melhorar e ativar aqueles pontos que estavam sendo esquecidos. Aquelas habilidades que eu tinha, mas que eu não sabia que tinha. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental. Hoje em dia. Ele é fundamental para que você potencialize o seu sucesso, potencialize as suas habilidades, potencialize o que você tem de melhor.
e muitas vezes está ali, adormecido. Já imaginou um talento adormecido? Como é triste? Exato. É como muitas pessoas dizem, né? Que no cemitério tá cheio de sonhos, de talentos, de muitas coisas que não foram realizadas. Exatamente, exato. Quantas pessoas não estão vivenciando o seu tempo e deixando que o outro seja a agenda dele, que o outro seja, né, quem direciona a vida dele. E é libertador quando você ressignifica, que é como você falou. Você fala muito nesse livro. Ressignificar, reescrevendo minha identidade. É isso que você vê em muitas pessoas. E esse é o foco de quando você estiver com a tua mentoria, de trazer um pouquinho do que você viveu também? Isso, esse é o foco. Vem aí um projeto, está sendo um projeto gostoso. incrível. A ênfase vai ser isso. Vai ser a partir do momento que eu me vejo, eu vejo a mim mesma, eu vejo a minha real identidade, eu descubro a minha real identidade, que estava ali adormecida por outros fatores. E eu consigo, no momento que eu consigo ter esse autoconhecimento e ter essa performance, eu vou melhorando, eu vou impactando várias áreas da minha vida. Seja o casamento, seja a maternidade, seja a família, Sim. a área profissional, que melhora muito. Então, a mentoria, ela está sendo desenhada, ela está sendo formatada para que a ênfase seja nisso, nessa influência em várias áreas da vida. Sim. Eu acredito, eu estou digitando tudo aqui, ó, porque a gente vai tudo pro corte. A gente vai mandar tudo aqui. Eu aqui, o José conversando, eu aqui, pessoal, que eu fico aqui. Gente, isso dá um corte, um recorte ali pro Reels, né? O pessoal perguntar. Eu acredito que muito da tua história, ela é muito particular, mas ela é comum. Por que comum? Porque isso é comum na vida das pessoas, só que elas não saem. É como se fosse comum e, vamos dizer assim, mais fácil de se resolver, só que é complicado porque depende de você. E dá a impressão, né, que a gente tem de que quando... Eu acho que impressão não, eu acho que é real mesmo, de que quando é com a gente é mais difícil. Porque a gente tá sempre falando o que o outro tem que fazer, o que o outro tem que mudar, como o outro tem que agir. Mas quando vem pra gente... Não tem como, né, Graziela? Tem que retirar tudo que tá aqui. Tem que retirar todas as amarras, tudo que tá ali te prendendo. E Exato. esse é o mais difícil. É o ponto que a gente tem que marcar aqui para as pessoas virem. Que precisa, sim, desenvolver. Precisa... E às vezes vai ter dor. Porque às vezes não tem um momento que você vai chorar, vai lembrar de algo. Foi assim com você também? Teve muita dor nesse processo. Muita dor. Mas eu agradeço a essa dor. Porque se não fosse a dor, hoje eu não estaria vivendo uma vida mais plena, uma vida mais feliz. Então, quando eu olho para o horizonte, eu tenho a certeza de que eu não quero voltar atrás. Ótimo. Eu não quero olhar para trás. Eu só quero olhar para frente. Eu só quero olhar para o horizonte e ver as inúmeras possibilidades que existem. Mas aí compete a cada um de nós a dar esse botão no start. Depende de decisão. Sim. Depende de decisão. E a decisão quem toma é você. Não tem ninguém para tomar, né? Às vezes a pessoa até pode tomar por você. E você vai viver na vida do outro, né, Graziela? Mas tome água aí, porque ainda tem muita coisa pra gente contar aqui. Eu tenho ainda alguns minutos, né, José? Me diga aí se eu ainda tenho alguns minutos com ela, a escritora, que eu falo aqui. Eu quero perguntar tudo, mas não dá tempo. Então, eu sempre convido vocês para quando quiserem retornar também, a gente contar. Porque agora, com o livro, vai ter muitas histórias ainda para contar. O sucesso, né? Que Deus te abençoe muito aí, que seja aí muito... Já Amém. é, né? Amém. Já é grandioso, né? A venda já tem sido grandiosa, mas que você seja também não só um sucesso em vendas, mas um sucesso no impacto de vidas. Que eu acredito que é isso que tem causado os livros, como na sua vida. Quando tantos livros mesmo sem condição, você foi lá, não, eu vou ficar aqui na biblioteca, vou adquirir, né, conhecimento. E esse material impacta vidas, né? Então, que você, assim, com a tua história, impacte muitas e muitas vidas. Amém.
Traz um pouquinho pra gente, então, o que você acredita que vai impactar de principal? Além de tudo isso que a gente falou, o que você acredita que da tua história, quando você escreveu, você pensou, isso aqui, além de toda a história, o principal é isso aqui, se a pessoa levar a sério e que aí você deixa como mensagem final para as pessoas. Eu acredito que o que vai impactar a vida de muitas pessoas é que elas podem tomar a decisão. Elas podem tomar a decisão de, a partir de um processo de autoconhecimento, ela descobrir a sua verdadeira identidade, descobrir as suas habilidades e não deixar que o seu talento fique adormecido. Ela tem duas opções: escolher ficar aprisionado no passado ou decidir tomar uma decisão hoje e seguir uma vida mais plena. Ótimo. Como você fez, né? Isso. E tem uma frase aqui que você termina, inclusive, né, no teu capítulo, falando: quando nos colocamos na posição de prisioneiros do passado, é impossível enxergarmos os horizontes que perpassam aquilo que um dia foi dor. Então imagina você ficando no passado e preso e sem prisioneiro, como você diz aqui, e sem enxergar aquilo que você tem à frente. E muitas vezes você não vai enxergar, né? Porque é o futuro. Então é só você tomar atitudes, porque são as escolhas. Isso, o futuro é incerto. Sim. Não é? É incerto, não tem como saber o futuro. Sim. Mas o nosso futuro depende da decisão que tomamos no hoje, presente, no agora. Ótimo. Se não tomamos uma decisão hoje, como é que poderemos colher algum fruto? Ótimo, você Não é fala verdade? disso. É isso, Graziela. Eu quero muito que você tenha, além de sucesso, que você compartilhe esse material nesta nova mentoria, que eu sei que você já está preparando aí, está chegando. Fica o convite para você voltar para falar da mentoria agora, viu? E eu queria muito que você dissesse pra gente se teve algo que eu não te perguntei, que de repente você tem aí dos teus trabalhos, da sua formação. A gente fala aqui que ela é escritora, mas tem todo, né, um currículo aqui, ela que é formada, ela que você fala muito do teu esposo, dos teus filhos, casada há 11 anos, tem as duas meninas que estão aqui, inclusive nos bastidores, enquanto a gente está gravando. Ela tem formação em administração, é mestre em gestão de organizações, é isso? Isso, gestão de organizações aprendentes pela Universidade Federal da Paraíba. Ótimo. Foi um mestrado profissional que eu fiz e foi muito interessante essa aprendizagem no mestrado, porque quando eu iniciei esse processo de desenvolvimento pessoal, eu pude unir o conhecimento acadêmico do mestrado Sim. com o conhecimento do desenvolvimento pessoal. Porque é justamente isso, nós podemos e devemos ser aprendentes. Sim. E essa aprendizagem, ela deve ser interdisciplinar. Que é o que acontece, né? A gente aprende com a constelação sistêmica, a gente aprende com os terapeutas, a gente aprende com os mentores de livros, Sim. né? Como os proprietários daqui da editora Chave Mestra. Então, é um conhecimento que ele se... Né? Um complementa o outro. A gente vai completando um ao outro. É uma conexão mesmo, né? A gente vai se encaixando ali, um vai servindo o outro, um vai suportando o outro, dando suporte pro outro, né? Isso é muito bom. E você fala aqui que é também... Peraí, gente, que é muita coisa, viu? Peraí, tem muito aqui para ler. E ela é escritora e gestora de pessoas do Ministério Público da Paraíba. Que ótimo, né? Porque lidar com pessoas, a gente sabe que hoje a gente precisa de muito estudo, muito, né? E ela fez aqui, claro, apaixonada por aprender e ensinar, dedica a sua vida a inspirar pessoas e promover o desenvolvimento humano. O quanto a gente precisa dessa palavra e disso hoje, né? De desenvolvimento, né? Exatamente. Que é o desatar, é o desenvolver mesmo tudo aquilo que a gente não enxerga, né? Porque liderar pessoas é sempre um desafio, mas é um desafio muito, digamos assim, ele tem uma recompensa.
a recompensa ela vem. Ótimo, Ela vem no momento certa, né? certo. Porque no momento que você está disponível a não só estar lidando com rotinas burocráticas do dia a dia, mas por trás daquela pessoa, por trás daquele colaborador, existe uma vida, existem sentimentos, existem emoções. E gerir pessoas é isso, é ter esse olhar humano. É não apenas ficar fixo no burocrático, no papel, na formalidade, mas ter esse olhar humano. Porque ali tem uma vida por trás. Aquela pessoa, aquele colaborador, ela tem uma família, tem toda uma história uma por vida, trás. né? Então, é fazer esse acolhimento, é saber fazer essa conexão. Sim. E eu queria que você a gente já está terminando o nosso tempo, né, José? Mas eu queria que você falasse um pouquinho das meninas também, porque você fala no teu capítulo, transformando a maternidade e rompendo padrões, né? Que você fala que acolheu a tua criança interior e percebeu como as experiências da infância moldaram suas atitudes como mãe. E fala um pouquinho aí do seu lado mãe aí e esposa, para a gente encerrar aqui e poder falar também de família, que é a base, né? Família é muito... família é divino, né? É divino. Porque eu lembro muito bem que antes desse processo eu era uma mãe bem estressada. Sério? Eu era uma mãe estressada, eu reclamava muito. Eu vivia assim bem angustiada, bem aperreada, como se diz lá no Nordeste. Tô aprendendo já com vocês. Bem já. aperreada. Então, a rotina, como eu falo, do dia a dia, às vezes ela traz essa cobrança. Mesmo que a mulher não queira, mas vem aquela cobrança nos ombros dela. Ela sente aquele peso. Então, eu me sentia assim. Eu me sentia uma mãe um pouco cansada. E eu refletia isso na minha maternidade. Mas aí, com essa fase do autoconhecimento, Das terapias eu e consegui tudo, né? identificar, exatamente. Eu consegui identificar esses pontos que eu precisava melhorar. E até nisso influenciou muito na minha maternidade. Hoje eu consigo cuidar das minhas filhas com mais amor, com mais tranquilidade, com mais leveza, que é isso que precisava, apenas isso. Sim. Mais leveza, mais tranquilidade. E é isso que eu desejo para as mães que lerem esse livro, que elas possam se sentir mais leves, curtir a infância dos seus filhos, porque passam tão rápido, a infância passa tão rápido e é tão importante a infância. A prova disso é o que eu compartilhei. Sim. O que eu compartilhei foram as minhas algumas experiências que não foram tão boas e que eu não consegui ressignificar. Sim. Então, a gente passar essa fortaleza para os filhos é indispensável hoje na nossa sociedade, mais na sociedade digital que vivemos, um mundo moderno digitalizado. Então é fundamental que os pais passem essa fortaleza para os filhos, de que eles estão ali para acolher, para amar. Eu imagino, acabei te cortando, né, que você ia finalizar, mas eu imagino você agora com essa mentoria, porque vai trazer uma bagagem enorme, né, Graziela? Porque traz aí a sua vivência como mãe, as suas experiências dali da infância de que você ressignificou, todo o processo que você viveu, que inclusive você fala que viveu aqui, né, em São Paulo, em Alphaville. Isso, que você exato. veio para cá fazer Exatamente. muitos treinamentos, né? Você fez aqui, treinamento e mentorias, é isso? Isso. Mentorias, treinamentos para todo o seu desenvolvimento pessoal, e foi um giro que você fala, né? Foi um giro que você deu, uma chave que se vira, e todo mundo que vai aprender com a tua vida em todas as áreas, né, da sua vida. Hoje Isso. você consegue ajudar outras pessoas que passaram, né? Que estão passando pelo que você passou. Isso. É um giro realmente 360 graus. A partir do momento em que a gente identifica esses pontos de melhoria, a gente consegue Mudar refletir, ser luz nas outras áreas da vida. Ótimo. Eu queria muito ficar com você mais tempo, mas eu não consigo, a gente já passou aqui do horário. Eu falo que quando a gente conversa aqui nessa mesa, a gente vai embora. Eu espero muito que você tenha dito tudo, deixe seu recado final aí.
E deixe suas mídias também, para quem quiser adquirir o livro. Deixa a rede social. Você lembra do seu Instagram? Meu Senão a gente fala que Instagram tá aqui. é @Graziela_Benevenuto. Ótimo, que é teu sobrenome, Meu né? sobrenome. Graziela Benevenuto. Benevenuto. Isso, Benevenuto. Ótimo, Benevenuto. Fechado. Seu recado final para a gente encerrar nosso podcast? Meu recado final é que não desista dos seus sonhos. Os nossos sonhos, eles devem existir, devemos sonhar. É fundamental sonhar nos dias de hoje. E devemos acreditar nesses sonhos, devemos tomar a decisão de colocar o nosso sonho em prática, tornar ele realidade. Esse é o meu recado e o meu desejo para você que está me ouvindo. Ótimo. Muito, muito obrigada, viu? É um bate-papo gostoso que eu quero que você retorne aqui pra gente contar muitas outras histórias que viram aí. Vou retornar. Pós-livro, muitas histórias memoráveis. Obrigada, viu, Obrigada Graziela? também, Em nome da editora amiga. Chave Mestra, que você tenha muito sucesso. Eu agradeço, eu que agradeço a oportunidade de estar nesse ambiente maravilhoso. Obrigada. E foi uma experiência incrível estar aqui com você. Ótimo. Obrigada, viu? Obrigada. E a gente fica por aqui. Eu quero agradecer você, Histórias Memoráveis. Corre lá para você adquirir o teu livro lá no Insta da Graziela e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.